Obrigado, Campanella. Então, gente, temos aqui cinco perguntas. E nosso tempo foi que a gente tenha no máximo aqui 3. Então, das 5, uma é mulher. Eu vou deixar a mulher aqui do ladinho e vou sortear aqui entre as 4. 2. E as outras 2 a gente encaminha aqui para o pessoal responder depois por e-mail, pode ser, gente? Então, Andréia Nascimento. Três minutos, tá, André? Por favor. Não, é super rápido. Eu queria saber se o Everton poderia disponibilizar o cenário tributário, econômico, financeiro antes e depois da implementação do Tarifa Zero, para a gente poder ver, né, como que foi possível e as dificuldades que você enfrentou. E queria perguntar para vocês se há exemplos de Tarifa Zero em outros países, além dessas 33 cidades americanas. Se vocês sabem como funciona a implementação. Obrigado, Andréia. Yuri? Eu só repetir a pergunta que eu fiz na mesa anterior, se o Campanella tem informação de qual que é a margem de lucro garantida para os empresários nessa licitação. Eu tinha uma crítica para fazer, mas vou aproveitar e deixar mais gente falando. Obrigado, Yuri. Anderson. Pergunta para o Campanella. Queria saber se tem um plano de modernização do site do DefTrans, que é um site muito engessado, pouco interativo. É muito difícil de navegar por ele, de entender aquelas planilhas lá de horário. E o que eu percebo é que as empresas não seguem. Eu não sei como é que vai ser com essas novas empresas, se o DefTrans está com um plano também de fiscalização eficaz dessas empresas, para que elas cumpram os horários e o cidadão não tenha que esperar 1 hora na parada de ônibus, às vezes não tem nem parada, né, em muitas localidades. E também se tem um plano para a melhoria do canal de comunicação com o cidadão. Quero dizer, canal de diálogo mesmo, porque muitas vezes a gente liga lá, porque o site não funciona, é mal atendido e ninguém sabe dar informação nenhuma. Então seria essas perguntas, sim, em relação a... Obrigado, Anderson. Então agora a gente aproveita os 3 minutos finais que cada um vai ter aqui para fazer as suas considerações de algum assunto que o bloco não tenha falado e já aproveita para responder então as questões que foram abordadas. De imediato passo a palavra aqui para o professor Lúcio. Andréia, você pergunta se eu entendi alguns cenários, como é que aconteceria deve fazer. Não sei se é isso que você perguntou ou experiências internacionais além das também. Eu acho que a experiência mais notável que eu posso citar aqui, pela sua duração, e pelo seu epílogo, porque acho que ele evidencia muita coisa, é a da cidade de Hasseltland, eu inclusive tive a oportunidade de conhecer ao vivo e a cores. Ela estabeleceu a tarifa zero em 1997. Em 1996 ele transportava 360 mil passageiros ano. Em 1997, no primeiro ano de implantação, passaram a transportar 1.400.000 passageiros. Em 2008 transportavam 4.400.000 passageiros. Deixaram fazer investimento no rodoanel que estava previsto para desafogar o tráfego da cidade, porque o tráfego da cidade desabou, né? E agora, por conta da crise do euro, ela vai voltar a cobrar €1 a partir de 2014. E esse ponto eu queria focar, até para aproveitar a sua pergunta e terminar a minha fala, que é, até agora entrando aqui num decídio amigável aqui com o IPEA, do Balbim, é que é o seguinte: essa coisa de Hasseltland, eu acho que é o exemplo vivo do que se passa nessa discussão. Hasseltland tem, olha, não é pouco, né? De 96 até 2013, são
17 anos de tarifa zero, portanto, mais do que robusta a experiência. Mas a crise do euro faz com que alguns paguem a conta do desastre financeiro que aconteceu, né? E certamente não foi provocado pelos habitantes de Rasco, né? Muito pelo contrário. Então isso me remete a essa discussão permanente que é a disputa política por recursos do Estado, que eu quis dizer aqui, e o Rei Tupi, eu quis entrar nessa história, vou voltar para colocar, para esclarecer, e claro que isso gera discussões muito normais e é saudável que assim seja. O que eu digo é o seguinte: o Estado brasileiro tem crise financeira, ele pede dinheiro emprestado, ele paga 9%, agora vai chegar a 9,75%, e se você aplicar no Tesouro Direto, você vai ter 9% mais a inflação. Quer dizer, é uma aplicação robusta, se você pensar um pouco, né? E já foi 11%, já foi 12%, assim por diante. Muito bem. O Estado, portanto, está precisando de dinheiro. Ora, quando ele abre mão de imposto, eu acho justo que ele abra mão de imposto indireto, como é o caso do Rei Tupi. Mas eu sou forçado a constatar que isso vai diminuir a quantidade de recursos do Estado. Em algum lugar, esse dinheiro vai fazer diferença. Então, como eu tenho uma estrutura tributária injusta no país, eu chego à conclusão que pode haver uma perversidade implícita aí que precisa ser melhor, precisa ser discutida, né? Não só numericamente, mas, vamos dizer, conceitualmente. Se a estrutura tributária é injusta e eu reduzo recursos do Estado sem, na contrapartida, aumentar imposto em outro lugar, né? Isso vai significar que eu estou, na verdade, fazendo um agravamento, aspas, né, da situação da crise financeira do Estado. Né? Isso, se não for bem equacionado, não é robusto. É o que eu chamei de solução meia-boca. Mais dia, menos dia, isso vai dar uma dificuldade lá adiante. Por isso é que eu citei o caso do governador de Minas, que já está dizendo que o Fundo de Participação do Estado, o Fundo de Participação do Município, já está começando a sentir os resultados da política, não do Rei Tupi, né? Mas do IPI, do automóvel, várias denúncias fiscais que estão sendo feitas, sem na contrapartida do outro lado, você tem uma política tributária justa. Porque a política tributária no Brasil é injusta. Não tem sentido você, de renda, se você ganhar mais do que X mil reais por mês, você paga 27,5% de imposto de renda, que já é pouco, mas vai lá, 27,5%. Meu filho que mora no Canadá paga 45% de cara, e tem imposto de renda estadual também. Segundo lugar, além disto, né, se você aplicar dinheiro a juro e deixar 18 meses lá, você paga 15% de imposto de renda. Alguma coisa está equivocada. Eu não estou discutindo balanço financeiro, não estou discutindo economia funcionalista, estou discutindo economia política, é outro departamento. Então, nesse sentido, é que eu acho que temos que fazer uma discussão aprofundada disso, para que mais adiante a gente não se veja diante de novos impasses, porque não fez um equacionamento robusto e consistente dessa política tributária, que eu sempre digo, tarifa zero, no limite, com exceções como a do prefeito de Agudos, né? E outras poucas podem acontecer, mas passou por alguma forma de um mecanismo severo, né, de você fazer uma política de uso do dinheiro público, é o caso de Agudos, ou de uma política tributária quando não houver essa condição, que seja efetivamente a do contrato social estabelecido no Ocidente a partir do iluminismo. Se nós não chegamos lá ainda, mais dia menos dias essa conta virá nas nossas contas, nas nossas costas. Pior, virá nas costas dos jovens, porque eles vão para a rua de novo, e vão chiar e vão meter a boca, e vão levar bala de borracha de novo, vão receber spray de pimenta. Não é possível que a gente não encontre um equacionamento consistente disso. Por isso é que eu digo, no limite, nós estamos discutindo política. Nós não estamos discutindo transporte, estamos discutindo política. Acho excelente algumas das informações que o Campanella disse, e já dá passos mais robustos. Separa a tarifa, né, que é uma coisa que estava prevista na lei de mobilidade, separar a tarifa pública da tarifa de remuneração. Né? Isso já são passos consistentes, né, para você realmente começar a estabelecer políticas efetivas de financiamento da tarifa. Na outra parte, nós temos que fazer uma discussão talvez mais aprofundada das políticas públicas que estão tratando da questão tributária no Brasil, com o clamor das ruas que veio aí. Né? Então, terminando mesmo, mas é que esse assunto é tão enlouquecedor que se não tomar cuidado, não sai mais daqui. Mas eu diria a vocês o seguinte:
friamente, né? E um pouco gozadoramente, porque eu acho que a gente tem que levar essas coisas também um pouco mais levemente, porque senão fica tudo muito pesado, né? Eu acho que os grandes vencedores da fala das ruas, por enquanto, sabe quem são? Os empresários de ônibus. Com todo respeito a eles, não estou dizendo de mal ou bom empresário. Porque eles ficaram isentos de um monte de impostos. Né? Eles, na outra parte, com alguma contrapartida, algumas de difícil controle, né? E de outra parte, estamos transformando o pobre cidadão, que foi estimulado a comprar um carrinho 1.0 por isenção de IPI, financiamento 60 vezes, né? Estimulado, que agora é ser um bandido e toma um aumento de gasolina. Porque aumento de gasolina, até onde eu saiba, não é imposto progressivo. IPVA é, mas aumento de gasolina não é. Ele penaliza igualmente o proprietário do 1.0 do proprietário da BMW. Então essas discussões é que eu quero trazer à tona para que nós não nos equivoquemos na busca justa, necessária de solução de transporte coletivo. Mas a gente não cai nessas esparrelas que historicamente custam. Não tem jeito. Já que estamos falando de custos e benefícios, soluções meia-boca, politicamente falando, historicamente elas acabam custando, e frequentemente custando muito mais caro do que uma solução equilibrada e para valer. É nesse sentido que eu faço essas provocações todas. Por isso que eu digo, a tarifa zero é uma mudança também de qualidade. Não é tarifinha. Já ouvi falas por aí malucas dizendo que uma tarifa tem que ser um pouquinho, porque senão o povo vai quebrar o transporte coletivo. Tem coisa de doido para todo lado. A tarifa zero é adicionalmente uma questão dialética, para entrar aqui agora um pouco num campo mais provocador, que é o seguinte: é o princípio da transformação da quantidade e qualidade que vários de vocês aí conhecem. É diferente uma tarifinha da zero. A tarifinha ainda precisa cobrar, precisa controlar quem pagou, quem não pagou, precisa ter catraca ou não catraca, ou bilhete, ou cartão, e não sei o quê, cobrador. Temos que acabar com o cobrador no Brasil, parar com esse discurso meia boca também, que quer garantir emprego. Sabe? É um emprego ruim, vamos procurar emprego melhor. Né? Vamos avançar de fato, e não fazer discursos a meio caminho. Né? Passar a vida inteira comprando passagem no ônibus é uma profissão que não leva a muito lugar. Né? E custa. Se a mão de obra do transporte coletivo é 50%, o cobrador deve custar 15%, 20%. Então, essa discussão a gente precisa ter coragem de fazer, sem medo, né, de realmente ter um avanço substantivo, robusto, consistente, para que a voz das ruas não venha cobrar mais tarde, pior do que foi agora em junho e julho. Desculpa aí. Obrigado, Lúcio. Passar a palavra agora para o Renato. Bom, apenas me despedir, agradecer a participação aqui, passar uma informação para André sobre as experiências internacionais. Você tem várias cidades francesas, além das americanas, aqui é citado pelo Gregório, bom, tem outras cidades. Na França você tem aí 25 ou um pouco mais cidades que instituíram a gratuidade naquilo que eu entendo como uma das melhores soluções, que é o versement transport, que é o imposto sobre o trabalho, que é cobrado do empresário. Por quê? Porque o transporte viabiliza a economia. Né? E eles puderam fazer isso, essas cidades, com um aumento da alíquota. Em todas elas, como eu coloquei, né, o que aconteceu foi, sim, um aumento substancial no uso do transporte público, na diminuição do transporte individual, e em todas elas houve a pactuação, para que se pudesse aumentar a alíquota do imposto, a pactuação dos investimentos prévios na infraestrutura, na cobertura, não sei o quê, para poder receber essa demanda adicional que a gratuidade traz, e traz e tem que trazer, porque o potencial de mobilidade, a demanda potencial de mobilidade, a gente tem que explorar ela ao máximo. Isso é desenvolvimento da nação, desenvolvimento, não crescimento. Né? Se locomover é exatamente isso. Agora, só uma precisão, a questão aqui do modelo Reitup e tudo mais. O que a gente defende nessa nota técnica é que, por exemplo, Agudos possa fazer a tarifa zero sem estar pagando impostos.
Porque quando está comprando um ônibus, está pagando imposto. Quando está colocando diesel, está pagando imposto. Ele está fazendo justiça social injustamente, com injustiça tributária. Né? Então, o modelo de desoneração por desoneração foi errado e não garantiu absolutamente nada. No máximo garantiu aí, na manifestação, pela primeira vez a gente viu algumas tarifas baixarem um pouco, outras seguraram e tudo mais, porque tinha uma margem para isso, que foram as desonerações prévias. Né? E até eu entendo que uma parte substancial do clamor de manifestação é porque o sujeito vê, está tendo desoneração e vai ter aumento. Pelo amor de Deus, a contradição ficou muito explícita, fora todo o resto que é explícito no cotidiano da pessoa. Né? Agora, este modelo em que você convenia município, Estado e União para que a desoneração aconteça trazendo diminuição da tarifa, né? E introduzindo gratuidade, pelo menos no nível agora, primeiro aqui, daquilo que é possível, porque o Estado está falido sim. O Estado, seja a União ou os Estados Unidos, estão falidos. Agora, não é porque o Estado está falido que a gente tem que ficar tirando IPI e não dar mobilidade para essa parcela mais relegada da população, que não é o pessoal que está aqui, o movimento passe livre e tudo mais, porque está se locomovendo. Tem gente que vocês sabem que não se locomove. E isso é desumano, é a palavra, é desumano. Quer dizer, agora, a gente entende que isso conclui que o ambiente regulatório ele tem que ser feito para que, inclusive, essas gratuidades sejam ampliadas, etc. Esse ambiente tem que ir fazendo tudo para e passo, né? Junto com o financiamento, com o subsídio, com o investimento, etc. Agora, em ambiente regulatório, nesse ambiente que a gente vem a público e fala, sem nenhum problema, as pessoas falam, eu tenho o empresário bom e o ruim, todos são ruins, porque isso tudo é máfia, é caixa preta e tudo mais, né? A gente está pensando que, bom, uma das primeiras alternativas aí do que fazer é começar a instituir um ambiente regulatório, para que a gente possa fazer as mudanças. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Renato. A pergunta da Andréia. Nós temos um cenário interessante em relação aos tributos de competência municipal antes e depois do transporte. Quando meu tio Carlos assumiu a prefeitura, ele reduziu os tributos municipais, sem exceção, em 40%. E isso está mantido até hoje. Tenho certeza que seja o único cenário semelhante do país. Os impostos estão congelados há 13 anos. E foram reduzidos. Hoje temos impostos 40% mais baratos do que há 13 anos no município. Existem correntes que criticam, que não aceitam essa forma de atuação que nós temos, que busca impactar o mínimo possível o bolso do cidadão e converter em benefícios diretos à população tudo aquilo que arrecadamos. Nós defendemos a forma de fazer essa política e assim temos também o compromisso de mantê-la enquanto estivermos no cargo. Temos convicção de que a desoneração, de que demais medidas são importantes para que o país possa sonhar com o passe livre de uma forma homogênea e global, mas não enxergo assim muita fórmula mágica. Creio que temos que trabalhar na contenção de despesas e na abolição da corrupção, que é um mal que tem castigado o nosso país de forma contínua. E além disso, temos que verificar também contratos, verificar as planilhas, reverificar as planilhas existentes, porque só para fazer uma conta grosseira e rápida para a gente ilustrar aqui. Com o investimento mensal que nós temos como transporte em Agudos, com o volume de pessoas que utilizam, número de passageiros dia e mês, consequentemente, chegamos numa conta de aproximadamente 80 centavos por passageiro de despesa. Em cidades de porte semelhante ao de Agudos, da região em que nós estamos inseridos,
as passagens custam no mínimo R$ 2,20. Então vemos uma distorção bastante ampla, bastante grosseira do valor que chega ao cidadão com aquilo que é necessário para a sua manutenção. Sabemos, como os anteriores já disseram, que o fato da gratuidade amplia o acesso, ou seja, o valor talvez em agudo seja um valor per capita mais barato, porque tem muita gente que utiliza, claro, mas com certeza não chega ao dobro, que seria um aumento muito grande. Então aí fica para reflexão de todos esses valores apontados, encontrados, possamos continuar debatendo, conversando e juntos buscarmos alternativas no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Everton. Campanella. Rapidamente, respondendo aqui diretamente as perguntas aqui que me foram formuladas, a taxa de retorno das empresas que ganharam essa licitação do transporte coletivo em Brasília, eu fui informado agora, não foi o DEFTRANS que esteve à frente dessa licitação, foi a Secretaria de Transporte, me informei agora que ela varia de 8% a 12%, dependendo da região, das características da região, da frota, da quilometragem prevista na operação e tudo mais. O site do DEFTRANS, eu queria concordar, realmente ele tem suas limitações. Aliás, ele não existia, né? Passou a existir, já foi um grande passo. Mas ele tem as suas limitações, e as limitações são desse momento de transição que nós estamos vivendo. Nós estamos construindo um novo modelo operacional, frota nova está chegando. Nós esperamos aí até o final do ano concluir toda a renovação da frota. São mais de 3 mil ônibus. O que existe de melhor hoje em termos de tecnologia rodoviária. O único elemento que nós gostaríamos de ter atendido na licitação e não conseguimos por conta de questões técnicas foi o motor, que os próprios trabalhadores pediram que fosse um motor traseiro, não dianteiro, porque isso ao longo do tempo traz problemas para a saúde do trabalhador, dos trabalhadores rodoviários, mas de modo geral, acessibilidade plena, enfim, uma nova tecnologia de bilhetagem está sendo licitada, todo um sistema inteligente de monitoramento da frota para prestação de informação ao usuário. Na medida em que esse novo modelo nós conseguirmos implantar, inclusive a nova rede, porque essa rede que está ainda é a rede velha, os ônibus novos estão operando as linhas velhas, para não gerar maior confusão para os usuários e também para que nós não tenhamos a convivência de dois modelos operacionais. Nós temos que ter um modelo só, que é esse modelo previsto nesse edital de racionalização e otimização operacional no sistema tronco alimentador, integrado plenamente. Nós esperamos, com a implantação do modelo operacional novo, da nova rede de linhas, né, troncais, alimentador, nós esperamos que a informação ao usuário seja realmente precisa, em tempo real, inclusive através de vários instrumentos que nós já estamos estudando. Tem uma outra licitação que está em curso, que é a implantação da central de controle operacional. Cada ônibus está chegando com GPS. Nós já temos uma mesa provisória no DEFTRANS e está monitorando hoje já 50% da frota nova que chegou. Está tendo toda uma configuração técnica. Então hoje nós já sabemos a posição exata onde está o ônibus dessa frota que está monitorada, e a partir daí vamos gerar informações aos usuários, seja através de informações fixas nos pontos de parada, informações eletrônicas nos pontos de maior movimentação, inclusive nos terminais, através do site, através da internet, através do smartphone, SMS. Estamos vendo também nesse sistema novo de informação ao usuário um número fixo para que você não tenha que optar pelo 156 e pedir um ramal do transporte, um número que você possa ligar diretamente, né? Então eu concordo realmente com essa linha e aceitamos sugestões. Nós temos hoje, inclusive, alguns fóruns, comitês de transporte, esse fórum aqui, do Conselhão, temos também o fórum do Passe Livre, que são espaços para que vocês possam apresentar sugestões de aperfeiçoamento dos canais de comunicação com os usuários, que aqui em Brasília, historicamente, sempre foram tratados em segundo plano. Fiscalização. Nós estamos, já em parte responder essa pergunta, implantando esse sistema de monitoramento para gerar informação ao usuário e para fiscalizar eletronicamente a frota. Hoje nós temos 60 fiscais para fiscalizar uma frota de 3.500 carros. 3.000 carros novos que estão chegando e mais
500 carros do sistema velho dos micro-ônibus que fazem as linhas alimentadoras. Impossível você, com um corpo de fiscais tão pequeno, conseguir identificar todas as irregularidades. A partir do monitoramento, nós vamos poder fazer a fiscalização de forma eletrônica, ou seja, vamos poder, inclusive, autuar as empresas que não cumprirem o itinerário, que não cumprirem os horários, sabendo, obviamente, que nós vamos ter que levar em consideração toda a situação do tráfego, enfim, do trânsito, que é extremamente complicada. Por isso mesmo, nós vamos continuar insistindo, persistindo na política de implantação das faixas exclusivas. Porque a qualidade do serviço de transporte público, rodoviário, não depende só de ônibus novo. O ônibus novo altera um fator, que é o conforto do passageiro. Mas isso não é suficiente. A faixa ela é fundamental para reduzir o tempo de viagem das pessoas, né, que moram longe do seu ponto, do seu local de trabalho, que moram longe da sua escola. Então, vocês terem uma ideia, só essa faixa, citando um exemplo, da Estrada Parque do Bandeirante, nós economizamos, os usuários que saem lá do Recanto, do Riacho, economizam por dia hoje quase 1 hora do que estavam, gastavam no trânsito antes da implantação da faixa. Quase 1 hora por dia. Significa quase 5 horas por semana que o cidadão deixa de estar dentro de um ônibus para estar com a família, estudando, enfim, numa outra atividade qualquer. Então, essa política das faixas e dos corredores exclusivos me parece que é fundamental. Enquanto o cidadão não encontra um trabalho perto de casa, tem que se deslocar, é fundamental a política de implantação das faixas exclusivas. Me parece que basicamente isso. Queria agradecer a oportunidade e dizer que aqui em Brasília essa nova modelagem, né, de tarifária e de sustentação do transporte coletivo nos dá a condição de persistir no caminho da tarifa zero, que eu acho que é o objetivo de todos, o SUS do transporte, que é fundamental para a qualidade de vida das nossas cidades. Obrigado. Queria então inicialmente agradecer a presença aqui, Renato, Campanella, Everton e Lúcio. Vocês conseguiram em pouco tempo, né, tratar de um tema complexo e com certeza muitas questões não conseguiram ser abordadas da maneira devida em virtude do tempo. O seminário ele continua ainda no dia de amanhã, enfim, a gente tem mais um tempo ainda para dar continuidade nessa discussão. E ele não vai acabar também nesse seminário de 2 dias, ou seja, ainda tem muitas questões a serem resolvidas pela frente, mas a gente acredita, enfim, que o governo do Distrito Federal está no caminho correto, está buscando alternativas, enfim. E talvez a coisa mais importante nesse momento é estar ouvindo a sociedade propor, enfim, um conjunto de alternativas e ouvir as suas angústias em relação a esse assunto. Uma notícia que eu acho que é fundamental, que o Campanella nos traz, ou seja, os estudos, os dados técnicos comprovam que é possível, né, que o governo tome uma medida para que tenhamos, enfim, a tarifa zero aqui no Distrito Federal. Claro que tem que buscar a fonte de financiamento, ou seja, da onde que vai sair os recursos, enfim, para pagar essa despesa. Então, acho que ainda tem um longo trabalho pela frente. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença de todos e considerar encerrada essa nossa terceira mesa e encerrar os trabalhos, enfim, passo aqui a palavra. Assim, tem um celular que esqueceram aqui em alguma mesa, alguma cadeira aí. E para o Paulo César, para o Aulo, para o Maurício e para a Juliana, que queriam fazer as perguntas, o nosso endereço eletrônico aí do Conselho está aqui. O pessoal pode enviar as perguntas para a gente envia para as pessoas que fizeram aqui a apresentação para poder estarem respondendo para vocês no segundo momento. Certo? Obrigado.